Olá. Se o missionário religioso passar em um vestibular no Brasil, ele poderá optar por começar o curso em até 2 anos, segundo um projeto de lei apresentado pelo deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais. É com ele que vamos conversar no Palavra Aberta de hoje. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Felipe. É um prazer, uma honra estar aqui no programa. Cumprimento a todos os telespectadores da TV Câmara e realmente agradeço o espaço por poder justificar o motivo dessa lei, desse projeto de lei e facilitar o trâmite e a aprovação dela através também da manifestação popular, do entendimento da população da importância dessa lei. Muito obrigado. Já que você falou do motivo, vamos começar por aí. Qual que é a ideia? O que o senhor espera com esse projeto de lei que o senhor apresentou? A gente tem hoje muitas religiões que têm como uma das bases o missionário. Missionário, normalmente, a partir dos 18 anos, assim que completar a maioridade, é um momento da vida daquele religioso, de determinadas religiões, que esse jovem, essas jovens são chamados para fazer um trabalho religioso, um trabalho também comunitário, um trabalho de apoio à população, normalmente em lugares mais afastados, mais isolados, buscando realmente fortalecer aquela determinada religião, levando o conhecimento daquela determinada religião, mas também tendo um grande desenvolvimento para o próprio missionário, que vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer um trabalho de conhecimento, de perspectiva, seja a nível nacional ou até mesmo internacional, e nesse trabalho eles também têm uma questão social muito forte, atuando e ajudando comunidades, fortalecendo comunidades, trazendo pessoas, às vezes, que estão no mundo da droga, no mundo do alcoolismo, numa vida desregrada, trazendo essas pessoas para o conhecimento religioso, de forma que é um trabalho muito importante dos missionários, e algumas religiões têm a missão como o principal motivo da própria existência da religião. E o que ocorre? Nós tivemos agora recente a segunda fase do Enem, onde quase 3 milhões de jovens se dedicaram tanto durante 1, 2, às vezes até mais anos, para poder ser aprovados no Enem, para poder ingressar numa universidade, muitas vezes numa universidade pública, cursos difíceis como medicina, direito, engenharia. E esses jovens, eles estão no auge da capacidade intelectual, depois de todo o percurso escolar, ainda fazem um reforço, conseguem essa vaga do Enem, por exemplo. Mas há determinadas igrejas, religiões, o convocam para a missão e ele perde essa vaga. Então ele vai para a missão, exercer uma atividade comunitária, atividade social, atividade religiosa e depois, quando ele retorna, ele tem que voltar a estudar para ser aprovado. Lembramos que a quantidade de missionários de religiões é uma quantidade relativamente pequena quando a gente enxerga o âmbito todo do país, né? Os milhões de alunos que ingressam anualmente na faculdade, então os missionários são uma quantidade muito pequena, muito reduzida. E a gente tem certeza que isso não impacta, por exemplo, uma universidade federal no curso de Direito. O missionário foi aprovado ali no Enem, conseguiu a nota dele. Então, com essa lei, ele vai poder sair para fazer a missão até 2 anos. A vaga dele, a vaga que ele iria ocupar, vai ser passada para um suplente, para uma pessoa que vai ser na lista de chamada, para o próximo da fila. Essa pessoa assume a vaga e já vai ter uma programação que, com 1 ano, com 2 anos, quando esse aluno que foi aprovado no Enem, que foi realizar a missão, retornar, já vai saber que aquele ano uma vaga já vai estar garantida para ele. Isso são questões pontuais para o sistema universitário, para o sistema educacional, e são questões fundamentais para o indivíduo que teve competência, capacidade de passar numa difícil prova do Enem ou em outros vestibulares, FUVESP, ainda tem alguns vestibulares, e garante a vaga para ele. Então nós entendemos que é uma lei que tem muitas vantagens, muitos benefícios, fortalece essa questão de levar os jovens, de dar uma perspectiva aos jovens, de realizar uma missão, de sair da sua residência, de crescer como ser humano, crescer religiosamente, e não traz nenhum prejuízo ao sistema educacional, pois só vai garantir aquela vaga de 1 ano para o ano subsequente. Hoje, o aluno que passa, ele precisa começar o curso no semestre seguinte, né? Segundo essa proposta, ele teria o prazo de 2 anos ali para assumir a vaga, enquanto isso o próximo da fila, né, é convocado. E aí a ideia é que cada instituição de ensino, cada universidade, cada faculdade possa fazer o próprio regulamento,
possa pedir a comprovação do estudante? O senhor pretende deixar isso livre para cada instituição? A gente tem que lembrar da autonomia das universidades, que é uma prerrogativa das universidades. Então, o que nós vamos tentar aprovar é a garantia dessas universidades em manter essa vaga para o missionário. Mas cada universidade constrói seus critérios, as suas exigências, as suas solicitações de comprovação, porque a gente precisa respeitar a autonomia universitária. Mas realmente, eu volto a falar, vão ser casos pontuais. Quando a gente olha a estrutura, o tamanho das universidades, vai ser 1, 2 casos por ano em cada universidade federal. Dificilmente vai passar disso. Então, a gente entende que o benefício para os indivíduos, para o fortalecimento da liberdade religiosa, para o fortalecimento da sociedade como um todo. Eu quero até, sabe, Felipe, tomar a liberdade de declarar, eu sou católico apostólico romano. Os católicos têm alguns pequenos projetos de missionários, mas menores. Mas a gente não está aqui defendendo a religião A, B ou C. A gente está defendendo o artigo 5º da Constituição, que fala sobre a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa passa por garantir a quem se dedicou tanto, quem se esforçou tanto. Eu tenho um filho fazendo o Enem, eu estou vendo a dificuldade, a luta que é para uma possível aprovação. Então não é justo a pessoa consegue isso, uma vaga, por exemplo, em direito, engenharia, medicina, e ela não poder cumprir um preceito principal da religião dela, ou ela ter que abrir mão da vaga e, de repente, não consegue mais passar em outra prova. A questão ficou muito difícil. O Enem é uma prova só hoje. Antigamente tinham vários vestibulares, hoje é uma prova só. Na verdade, 2 provas, a primeira etapa, a segunda etapa do Enem. Então não é fácil você perder uma vaga, por exemplo, de medicina numa federal, de direito, de engenharia e de todos os outros cursos, psicologia. Então é uma lei que a gente entende que ela tem um grande benefício, um custo muito pequeno, quase insignificante para as universidades. E cada uma com a sua autonomia de decidir os critérios, de fazer as solicitações de comprovação dessa missão, acompanhar missões, porque não, né? As universidades terem essa prerrogativa de acompanhar também o trabalho do missionário, encaminhar um relatório do trabalho sendo feito. Só para finalizar nessa parte, a gente tem universidades internacionais como Harvard, tudo, que é o contrário. Essas universidades, elas aumentam a pontuação dos alunos que participam, sejam de ONGs, de algum trabalho comunitário, de algum trabalho voluntário. Esses alunos são considerados joias para a universidade. São pessoas que antes de entrar na universidade já estão participando ativamente da comunidade. E eu acho que o missionário ele tem como se enquadrar nessa situação, de voltar um aluno muito melhor do que ele entraria inicialmente. Ele vai ganhar uma experiência de vida, uma experiência profissional, e ele volta com muito mais capacidade de ser um grande aluno naquela universidade também. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Palavra Aberta de hoje. Poderíamos conversar muito mais sobre esse tema, mas nosso tempo é curtinho. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o espaço. Obrigado, parabenizar a TV Câmara pelo excelente trabalho de sempre. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá!